Olá, paz e alegria. Hoje, dia 3 de fevereiro, celebramos São Brás. São Brás é o protetor contra os males da garganta e foi um homem de muita fé. Ele viveu por volta dos anos 300 e tem uma história muito bonita. Eu gosto sempre de lembrar os santos dos primeiros tempos para dizer, né? São mais de 1700 anos e a história dele ainda está viva. A história vida e presente para cada um de nós. Então, São Brás, ele nasceu na cidade de Sebaste, na Armênia, perto do, né, por volta dos anos 300. Segundo uma tradição, ele era médico, né? E depois de um certo tempo, ele começou a questionar sua profissão e que resolveu que ele queria mesmo era servir a Deus. Então, ele vai tornar-se um eremita e ficar em constante oração. Então, ele vai ser um homem de oração que vive recluso, que vive, né, recolhido. E aí, ali, né, como a gente sabe, na tradição da igreja, os eremitas sempre atraíam as pessoas em busca de oração, de conselhos, né, em busca de testemunhos mesmo. Então, as pessoas começaram a ir ao seu encontro buscando, né, conselhos, buscando orações, e Deus ia realizando muitas coisas através da oração do Brás. E aí, quando o bispo da cidade local morreu, a população lembrou: olha quem tem, né, uma vida de santidade. E foi ao encontro pedindo que ele se tornasse o bispo da cidade. E ele aceitou, foi morar na cidade, lá ele foi ordenado sacerdote, depois bispo, foi sagrado bispo, e ficou ali, construiu uma casa, e ali ele abrigava, né, os pobres, as pessoas necessitadas. Falando volta dos anos 300 e pouco, um tempo de muita perseguição da igreja, e o prefeito da cidade, que era amigo do imperador, então quis se fazer, né, vamos dizer assim, cumprindo as perseguições, e aí ele foi ao encontro da perseguição e pediu para perseguir também o bispo, o Brás. O Brás, nesta época, né, foi se recolher na floresta e lá ele foi encontrado. E ele encontrado foi... A gente sabe que nessa época sempre existia essa opção. A pessoa era denunciada como cristã e tinha a opção de negar a Cristo. Então, lhe ofereceram presentes, cargos, coisas boas, tudo nega Cristo. E aí, resposta de São Brás: nunca vou deixar de adorar a Deus, a Jesus Cristo. E a igreja, por mais que você persiga, por mais que ela seja perseguida pelo imperador, nunca vai acabar, porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, depois de muitas insistências, né, ele nunca negou. Então, ele foi encarcerado e começou a ser torturado para continuar negando, para tentar fazer com que ele negasse Cristo. Então, segundo uma tradição, um dia uma mãe desesperada entrou onde ele estava preso com um filho dos braços, morrendo porque tinha um espinho encravado na garganta. São Brás olhou para o céu, rezou e em seguida fez o sinal da cruz na garganta daquela criança. Imediatamente a criança expeliu a espinha e voltou a respirar. Então esse é o milagre que faz com que São Brás seja o protetor das pessoas que tenham problemas na garganta. Em todos os lugares do mundo, a gente conhece. Quando uma criança está mamando, quando a criança engasga, São Brás, né? A gente sempre logo chama São Brás. Qualquer engasgo, qualquer coisa que está aqui no pigar na garganta, a gente sabe, nós pedimos a intercessão de São Brás. Então, hoje, das igrejas do mundo inteiro, a bênção de São Brás é dada à garganta, principalmente as pessoas que gostam
né, trabalham com a voz, os músicos, os locutores, os artistas, todos aqueles que trabalham com a voz. Hoje é o dia, né, de buscar a proteção de São Brás. Então, logo depois, o São Brás foi decapitado, né? Ele foi decapitado no dia 3 de fevereiro do ano 316. E continua, né, intercedendo por nós no céu. Então, a oração de São Brás. Ó bem-aventurado São Brás, que recebeste de Deus o poder de proteger os homens contra as doenças da garganta e de outros males. Afastai de mim a doença que me aflige. Conservai a minha garganta sã e perfeita, para que eu possa falar corretamente e assim proclamar e cantar os louvores de Deus. Com a graça de Deus, com a vossa ajuda, prometo esforçar-me, ó glorioso Marte São Brás, para que a fala que sair da minha garganta seja sempre de verdade e não de mentira, de justiça e não de calúnia, de bondade e não de aspereza, de compreensão e não de intransigência, de perdão e não de condenação, de desculpa e não de acusação, de respeito e não de desacato, da conciliação e não da intriga, da calma e não da irritação, do desapego e não do egoísmo, da edificação e não do escândalo, de ânimo e não do derrotismo, de conformidade e não de lamúria, de amor e não de ódio, de alegria e não de tristeza, de fé e não de descrença, de esperança e não de desespero. São Brás, intercedei diante de Deus por mim, por minha família e por todos os que sofrem dos males da garganta. São Brás, rogai por nós.